Salve galera, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Tailon Sávio e no vídeo de hoje eu vou fazer a review da Vicinitec Pista V1, a bike que eu peguei emprestada só para fazer um rolezinho e um review para vocês. Simbora! Então, começando pelo início, né? Logo quando eu peguei essa bike, eu já senti diferença. E aí, vou fazer um bike check rápido, falar um pouco das peças para vocês que ela tem. E logo após vou dar os meus prós e contras do que eu achei dessa bike. Começando pelo quadro, né? O frame set dela, frame set de alumínio, o quadro, o garfo e o canote também são de alumínio. O quadro tem essa aerodinâmica, né? Essa geometria aerodinâmica, junto com o garfo e o canote. Eu achei ela uma bike super leve comparada com a minha, que é de Chromoly. Esse guidão é o guidão Zoom e eu curti bastante, tem uma pegada bem gostosinha, ele também é muito leve, tem uma aerodinâmica nessa parte daqui mais central. O pé de vela é um pé de vela Tiagra Hollow-Tech, beleza? Com uma coroa de 49 dentes. E já falando da relação, o pinhão tem 16 dentes, então é uma relação mediana para pesada, né? Ela é bem média na verdade. 49 e 16 ali, tá um pouco a mais que a minha, um pouco mais pesada que a minha, mas é bem leve ainda para algumas pessoas. O pedalzinho, plataforma padrão, beleza, Venzo. E essas rodas aqui não fazem parte dela, certo? Essas rodas já são emprestadas de Massas, Thiago Massas emprestou, porque as minhas rodas originais eu pegaria da minha bike e colocaria nela, não caberiam, certo? A minha bike tem um pneu bem grosso, o pneu 700/32 não caberia nessa bike. Enfim, é isso, a bike é muito gostosinha de andar, muito leve. E vamos falar um pouquinho sobre os prós e contras, né? Do que eu achei dessa bikezinha aqui. Delícia, já dando um spoiler pra vocês aí. Bem, dos prós e contras, como eu falei, velho, essa bike é muito leve. Logo quando eu peguei ela, eu senti, ela pesa mais ou menos uns 8 para 9 quilos. Então, para uma bike de alumínio é bem tranquila, bem gostosinha. Ela também pode ser utilizada para triatlo, para transformar ela no speed, utilizando uma conversão de gancheira, né? Já que ela é de pista, então a gancheira dela já é horizontal de fábrica. Enfim, eu pude testar a bike por uma semana, então durante essa semana eu fiquei correndo bastante com ela, utilizando para treinos, utilizando para fixaju, no dia a dia mesmo. E o que eu posso dizer para ela é que ela é uma bike que desenvolve muito. E aí todo mundo que testou, né, que estava comigo no rolê, pôde dar um rolê nessa bike, aprovou e disse que realmente, essa bike desenvolve bastante, ela é bem tranquila. E é uma pena que esteja guardada a 7 chaves. Essa bike quase não é usada, tem um tempo que ela está parada. Mas aí eu pude aproveitar justamente para fazer esse teste, fazer esse aproveitamento de uma bicicleta, né, que é uma Ferrari, mas está guardada. Por fim, eu queria falar sobre o preço dela, desse frame set. Ele está custando em torno de R$1.000 ali no Mercado Livre, certo? É um frame set antigo, na verdade, essa bike foi comprada em 2018, mas que você pode encontrar de outros usuários, né? Outros ciclistas que já têm esse frame set. Esse frame set aqui é, digamos assim, uma relíquia, né? Porque de 2018 para cá foi descontinuado esse frame set. Bastante custo-benefício, né? Para você ter R$1.000 em um frame set de alumínio, hoje é quase impossível, só comprando por fora do AliExpress, do Shopee, e mesmo assim tem a chance de ser taxado, né? E o último pró é essa aerodinâmicazinha aqui, ó, a geometria dela realmente faz uma diferença. A galera me perguntou lá no Instagram se realmente faz diferença a aerodinâmica. E conversando com o dono da bike, né, o original, Caco, ele me respondeu o seguinte, que ele só sentia diferença na aerodinâmica a partir dos 30 km para cima, quando ele já estava em alta velocidade. E eu atestei um pouco disso, né? A bike é bem leve para desenvolver, mas quando você mantém esses 30 km para mais, ela consegue cortar muito bem o vento e manter a velocidade constante. Então quase eu não tinha perna, na verdade, por ela desenvolver tanto, né? Eu quase não conseguia acompanhar o giro dessa bike, né? E por mais que ela fosse
por mais que ela fosse pesada entre aspas, a relação dela é muito mais pesada que a minha, né? O peso dela, o peso da bike, por ser um frame set de alumínio, equilibrava essa relação. Então ela continuava muito leve para mim. Eu girava bastante e continuava, e quase não tinha perna para manter essa velocidade. Agora vamos para os contras, né? Porque nem toda bike é perfeita, né? Nem a minha bike, que por mais que eu ame ela, eu não acho ela perfeita, elas têm os seus defeitos. E o defeito dessa bike, o principal que eu achei é que ela é muito grande para mim, certo? Na verdade ela é tamanho 55, ela é um pouquinho maior do que a minha bike atual. Só que por conta do canote não descer, né? Essa curva do quadro aqui não permite que o canote desça. Infelizmente ela se mantinha muito maior do que é apropriado para o meu tamanho. Então eu ficava totalmente esticado na bike. Sentia desconforto na perna por estar totalmente esticado. Então se você comprar o frame set de 55, você já tem essa noção de que o canote não diminui mais do que isso aqui, ó. Esse é o limite do canote. Ou você serra o canote, que foi das soluções que o dono original dela encontrou. Beleza? Então ele tinha outro canote cerrado justamente para esse tipo de ocasião. Outro contra dessa bike é que ela é conhecida por ser muito frágil. Então ela tem um apelido de Vicine Crack, não Vicine Tech, justamente por quebrar bastante, né? Mas também relatos do dono, o que é que ele me disse. A galera quer usar esse tipo de bike para uso urbano, onde tem vários buracos, querem utilizar para pular calçada, para fazer trick, e a bike não é apropriada para isso. Como o nome já diz, né, Vicine Tech pista, ela é utilizada para pista. Então eu não utilizaria ela para o dia a dia, né, para o comute diário. Só se tivesse bastante cuidado, fosse limitado, não ficasse pulando calçada, certo? Até subir um meio fio faz medo, né, de acontecer alguma trincada por esses relatos já, esse histórico conhecido da bicicleta. Eu usaria muito para treino, ela é perfeita para mim, se fosse do meu tamanho, claro. Eu achei ela perfeita para treinar. Inclusive o próximo vídeo é um vídeo de treino com ela. A gente foi até o Viral, então pedalei bastante, foi muito suave, muito bom. E é isso, os únicos contras que eu achei delas foram justamente esses. O tamanho dela, que não era para mim, e essa fragilidade dos históricos da bicicleta, né? Então eu tive que manter sempre a cautela, principalmente porque a bike não é minha, as rodas não são minhas. Então eu já tive essa cautela, ainda mais pelo histórico dela. Agora eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram, certo? Foram bastantes perguntas, então eu vou selecionar algumas aqui. Cara de Peixe me perguntou qual a principal diferença dessa bike para a anterior, que no caso seria a minha, né? Bem, essa daqui é muito mais leve que a minha. A minha é Chromoly e eu sinto que ela é leve comparada a um quadro de aço, mas por ser alumínio é muito mais leve e desenvolve muito mais, né? Como eu falei, esse é um dos prós da bicicleta. É tão rígida quanto dizem? Bem, como eu respondi, essa bike tem um histórico meio mal, né? Então, eu acredito que esse frame set em si mesmo, a Vicine Tech, tenha problemas, né, de rigidez, de durabilidade. Sentiu diferença entre uma bike de alumínio aéreo e uma bike de aço comum? Franca perguntou. França, na verdade. Bem, senti bastante diferença. Se você pudesse mudar algo nela, o que seria? Eu mudaria, esse canote aqui não pode descer mais do que o limite do quadro. Infelizmente isso aí eu diminuiria, né, para poder abaixar, aumentar mais. Qual o tamanho do quadro versus sua altura? O tamanho do quadro é 55 e a minha altura eu tenho atualmente 1,75. Sou ali mediano para alto, né? Não sou tão alto, mas não sou baixinho. Pretende pôr umas rodas aero nessa bike? Caramba, velho, isso foi o que eu tinha pensado, que a roda aero faz diferença no visual, né? A minha bike tem uma folha de aro bastante alta, né, digamos assim, tem um perfil alto. Então eu senti bastante diferença. Eu não usaria essas rodas, não são minhas, né, a bike também não é minha, mas eu não usaria esse tipo de roda, eu usaria um de perfil alto, sim. Ela é uma bike de pista, o que isso significa?
Bem, como o nome diz, né? Ela é utilizada para pistas, para competições, para velódromo, né? Então ela tá ali para ser utilizada para as Olimpíadas, para competições dentro do velódromo, certo? Girando e girando ali. Isso torna ela, né, a geometria dela, muito mais perfeita para utilizar nesse tipo de ambiente. Então, se você for perceber, for ver uma bicicleta de pista para velódromo, ela é justamente esse tipo de bike. Verdade é que se você cair num buraco, ela quebra no meio. Talvez seja verdade, ainda bem que eu não caí em nenhum buraco. Como se chama esses acessórios que prendem os pés usados no pedal? Isso se chama firma-pé, vai ter um vídeo só disso, então já se inscreve aí se você não for inscrito, para não perder esse próximo vídeo, beleza? O quão confortável você achou ela? Cara, na confortabilidade pra mim, né, por causa de ser mais baixo do que o tamanho dela, não foi nada confortável, foi péssimo, porque eu ficava todo esticado nessa bike. Essa eu achei interessante. O formato do quadro e do canote faz diferença no dia a dia? Então, cara, eu acho que não faz diferença no dia a dia. Eu acho que se essa bike for utilizada para treinos, ela realmente faz a diferença, certo? Mas no dia a dia, nem sempre eu tô correndo, né? Quando eu vou pro trampo, eu não tô correndo, não tô em alta velocidade. Justamente para manter a minha segurança, para minha serenidade, não suar tanto, né, indo pro trampo. Então, eu acho que não faria diferença para utilizar ela no dia a dia. Novamente, sentiu diferença de rigidez, peso, conforto e geometria em relação à do Chromoly? Senti pra caramba. Bem, foram muitas perguntas repetidas, né? Foi pergunta de relação, de peso. Então eu acho que respondi bastante coisa nesse vídeo aqui, certo? Eu agradeço todo mundo que mandou a sua pergunta lá no meu Instagram. Se você não me segue, ó, segue aqui. Tá aqui o meu Insta, beleza? @TailonSavio, é o mesmo nome do canal. E é isso, se você gostou desse vídeo, não perca a parte 3 dessa saga, a saga da Vicinitec, beleza? E se você não assistiu o primeiro vídeo que eu dei rolê com ela, volta lá, vai estar aparecendo aqui nos cards, ó, o primeiro e o segundo vídeo. Volta lá no outro vídeo e assiste, beleza? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativa as notificações. E é isso, até o próximo vídeo, valeu!